Boa noite a todos. Vou ler um trecho do livro Convite de Sheilas. Se chama Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade, na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa bastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite materno. Minto, leite morno. Materno também, né? Eu acho que de uma forma que eu troquei a palavra, mas eu acho que a gente sente um acolho de leite morno como leite de mãe mesmo, né? Materno. Ninguém te exige que sejas a chuva volumosa que abastece lavouras internas. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidades que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Desejo a todos uma boa palestra, que assim seja. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos, irmãos, irmãs, carnados e desencarnados que aqui se fazem presente. Se sintam todos abraçados pela espiritualidade amiga e que a presença do nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite e todo sempre. Para iniciar a explanação doutrinária da noite de hoje, possamos levar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, nos envolvendo na harmonia da espiritualidade que está aqui, em nome do nosso Pai, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, agradecidos, Senhor, agradecidos até o dia de hoje e por estar aqui presente em Tua Santa Casa, a Casa Caminho de Luz, Senhor, que nos preparaste esse momento, esse banquete de luz, através da espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Rogamos a Ti as Tuas bênçãos, que a espiritualidade amiga possa harmonizar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que nós possamos compreender, entender os Teus ensinamentos, Mestre, e que nós possamos levar essa harmonia, os Teus ensinamentos, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, diante dos nossos aprendizados, dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, até em nossos lares, até nos trabalhos, aonde nós estivermos, Senhor, que possamos sempre, Pai, estar harmonizado em Ti através dos ensinamentos que estamos prestes a receber. Em Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, que a Tua infinita bondade se estenda nesse momento por toda a parte, que essa luz que nos ampara nesse momento possa chegar, Senhor, em todos os ambientes, em todos os mundos, em todos os países, Senhor, daqueles que mais precisam da Tua infinita bondade, harmonizando, preparando-nos, instruindo, deixando assim todo sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo de lado, que nós possamos estar sintonizados num só pensamento do amor, da caridade, fraternidade, bondade. Muito obrigado, Senhor. E assim, Pai, com a tua permissão, com a permissão do nosso Mestre Jesus, São Francisco de Assis, pedimos assim para iniciar, Pai, a explanação doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja, Senhor. E para a noite de hoje, a nossa palestrante, a nossa irmã Flávia, amiga, colaboradora, estudante da casa. Que a espiritual amiga te ilumine todo sempre. Boa noite a todos. O assunto que eu escolhi, com certeza intuída pela espiritualidade maior e também com a ajuda dos amigos que estão aqui e que fazem parte do meu dia a dia, é um tema desafiador no mundo atual, né, na nossa vida aqui na matéria. E Emmanuel até definiu como um dos piores corrosivos da alma, porque ela vai minando a nossa força de realização, vamos dizer assim. E ela cria estados de adoecimento, de desequilíbrio, e que nos leva muitas vezes a cometermos vários desatinos, eu diria até que atos precipitados. E através dela, se ela está junto com a gente, nós não conseguimos fazer aquilo que nos é proposto agora, aquilo que é nos dado para aproveitar neste momento. E a gente vai estar falando sobre ansiedade, e eu vou fazer um link com a parábola do semeador. E para me ajudar nisso,
eu tenho o Evangelho, que é o nosso guia maior, a nossa fonte de maior reflexão sobre a lei divina, e onde está todas as reflexões que nós precisamos para busca de paz, para o equilíbrio de tudo o que encontramos aqui. É ali a fonte de toda a verdade. Então, diante de qualquer dificuldade, o primeiro lugar que a gente deve buscar é ali, refletir ali, que com certeza nós vamos encontrar aquilo que precisamos. E aí, quando eu estava escolhendo, como eu disse, intuída com certeza pela espiritualidade maior, por alguns amigos que vão dando algumas dicas para a gente, eu pude perceber que através da minha fala, eu também planto uma semente no coração de cada um que está aqui. E eu não deixo de ser uma simples semeadora, com certeza, pensando que existe um semeador maior acima de mim, que me intui, e que eu entrego essa sementinha a cada um de vocês. E aí esse solo seria o coração de cada um de vocês. E aí eu pergunto, como é que vocês estão cuidando desse solo? Como é que vocês estão preparando ele para receber essa semente? E essa semente, muitas vezes, ela chega assim de forma muito sutil, né? Uma palavra de alguém, uma intuição que a gente tem, mas dependendo de como está esse solo, essa semente fica ou essa semente vai, não consegue germinar. E aí vem a nossa grande reflexão através dessa parábola, que aí eu tentei preparar esses slides onde mostram um pouquinho, né, do que seria essa parábola, né, pensando que ela nos ajuda a compreender, né, o quanto existe um crescimento, quando fala de um crescimento espiritual nessa palavra, o crescimento que é através dessa sementinha. E nessa parábola a gente vai encontrar 4 tipos de solo. O primeiro solo seria este solo que é impermeável, esse solo que a semente não consegue penetrar nele. E a gente pode também fazer um link aqui, né? Nós estamos aqui no centro, viemos para escutar alguma coisa, mas muitas vezes o nosso coração não está preparado, ou eu não consigo deixar essa palavra adentrar em meu coração. E o quão difícil às vezes é. Então, às vezes a gente está nos locais, está nos ambientes, mas só de corpo presente. Nós não conseguimos fazer essa conexão com aquilo que é mais alto, né? Eu não preciso, muitas vezes a gente não se identifica com determinadas pessoas que estão aqui e falam, não gosto do jeito que ela fala, mas vamos pensar em algo maior do que eu que estou aqui. Vamos pensar o que Deus, o que a espiritualidade maior está querendo dizer para mim nesse momento através dessa palavra. E aí, quando nesse solo a gente vai pensar que essa semente não fica, sempre vão ter situações, as nossas emoções também estão muito ligadas a isso, a gente precisa estar aberto para que essa semente chegue, mas ela logo se vai, ela se perde no caminho. Então eu estou aqui, tem hora que eu estou, tem hora que eu não estou presente, tem hora que eu estou presente, né? E esses obstáculos, eles podem ser os espíritos que nos dificultam nesse progresso, também pode ser os nossos pensamentos em desarmonia com a lei divina, pode ser as nossas emoções que não estão alinhadas com aquilo do alto,
e aí aquilo que nos é colocado se vai. Vou dar só uma viradinha aqui. E aí depois o segundo solo que eu encontro é aquele solo com pedregulhos. E aí o que eu tenho que pensar? Ali a plantinha ela até cai. Parece que tem algo promissor ali. Parece que ela vai crescer. E ela cresce. Porque eu me empolgo, eu gosto daquilo que é dito, eu consigo compreender. Então, pensando aqui, né, nesse momento, ou nos estudos da casa, ou em outros ambientes que eu escuto algo que eu possa crescer, né, que eu possa progredir, mas falta profundidade, falta eu retirar essas pedras para que essa plantinha ela possa crescer. E aqui a gente encontra, né, muita dificuldade, porque para mim tirar esses pedregulhos eu vou precisar de um esforço. Talvez eu precise me autoconhecer melhor, talvez eu precise me equilibrar melhor diante dessas situações, né? Mas eu não consigo dar essa continuidade, né? Eu não consigo retirar esses entraves para que essa planta consiga germinar. E o que acontece? Ela germina por um tempo, mas ela logo morre, porque aí falta algo que eu tenho que nutrir essa planta. E aí, quando nós pensamos, né, e trazemos para a nossa realidade, seria aquele momento, essa planta cresceu, né? Mas nós nos levantamos, mas não conseguimos caminhar. E é o que acontece com a sementinha ali, ela caiu no meio daquele espaço pedregoso, mas ela não consegue levantar. E por que ela não consegue depois caminhar? Porque o caminhar, ele é depois daqui. Então eu consigo escutar aqui a palavra, eu consigo me conectar, mas depois lá fora eu não consigo fazer uso de nada disso. Parece que eu esqueci, falta esse andar e esse caminhar, né? Falta esse esforço. E aí nós não zelamos por essa sementinha que estamos plantando. E aí eu preciso repensar, o que está faltando para que eu possa cuidar dela um pouco melhor. E aí vem essa passagem que nós precisamos lembrar, onde Cristo diz: levanta-te e anda. Ele quer que nós caminhamos sozinhos, que nós fazemos esse esforço. Ele está ali, ele pede para que a gente levante, mas nós precisamos caminhar. Não basta só levantar, não basta só eu ter a empolgação daquele momento e depois não conseguir seguir. Ele quer isso da gente, ele quer que nós nos levantamos dali e que a gente siga e caminhe também. Então, nós nos emocionamos, nós gostamos daquilo que é dito, mas eu preciso caminhar com aquilo ali dentro do meu coração para que essa plantinha possa crescer. E depois nós temos o terceiro solo, que seria com os espinheiros. O que eu posso pensar aqui? A planta nasceu ali, então algo me diz que já existe uma consciência, que já tem algo, mesmo que inicialmente preparado, para que receba essa planta. Está minimamente preparado, porque já nasce alguma coisa ali, mas esses espinhos acabam sufocando isso. E a semente germina, ela cresce, mas aí está a nossa função do que a gente dá mais atenção.
Porque esses espinhos, eu faço uma analogia de que sejam as ansiedades desse mundo. Para que eu dou mais atenção? Para a planta, para a semente que foi colocada ali no meio, ou para esses espinhos? Porque muitas vezes cada um dá uma atenção só naquilo que está incomodando muito, naquilo que eu não consigo resolver. Eu só dou atenção para o problema. E dependendo para que eu dou essa atenção, aquilo ali vai crescer e vai abafar as outras coisas, né? Esse solo representam nós que já estamos aqui buscando e aprendendo, mas que ainda precisamos ter uma atenção maior para essa planta. Mas a gente já tem conhecimento, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. Eu já sei o que eu preciso buscar. Então vamos lá, vamos levantar e vamos andar. É isso que o Cristo quer de nós. E o significado desses espinheiros, né, que eu fiz essa analogia com a questão da ansiedade, a palavra ansiedade, ela já diz isso, que algo sufoca, que algo não permite que eu cresça, né? E essa planta nascente seria o que representa a nossa paz, o nosso equilíbrio. O que eu preciso buscar para que eu tenha essa paz? O que eu preciso buscar para me ter esse equilíbrio? Onde eu encontro isso? No que eu estou focando hoje na minha vida? Só naquilo que não dá certo? Ou eu estou focando naquilo que existe de possibilidade? Né? Quando a semente é lançada no nosso coração, com certeza a espiritualidade maior sabe o que cada um precisa, que semente está sendo colocada no coração de cada um. E a gente muitas vezes não compreende. Por que está aquela semente ali? Né? E aí não dá o devido cuidado, foca só por que está acontecendo isso comigo. E aí entra aquele foco, né? E entra aquele desespero, algo parece que eu não vou dar conta, e aí essa planta murcha e não dá continuidade, não germina, né? E aí existe uma competição, né? Que seria a plantinha do Evangelho perde a corrida no terreno do nosso coração para os espinhos que sufocam. Então, que semente será essa que foi lançada ali no nosso coração e que eu preciso lidar com ela e que através dela eu vou conseguir o meu crescimento espiritual, eu vou progredir, mas eu tenho que passar por ela. Então, vamos preparar esse solo e vamos buscar compreender o porquê que aquilo está acontecendo. Não dar um foco maior nesse problema, mas como é que eu posso, que recursos eu tenho para poder fazer germinar aquilo que é belo, para fazer crescer dentro de mim a paz e o equilíbrio. E aí, o quarto solo, que seria o solo fértil, que aí é o sonho, né? De que está tudo preparado, tudo aquilo que vem para mim vai germinar. Porque eu vou compreender, vai ser difícil, eu vou ter que trabalhar para isso? Sim, com certeza, ninguém disse que seria muito fácil, né? E se eu estou passando por isso, eu tenho que dar graças, porque algo daquilo ali eu precisaria passar. E esse tipo de solo, ele recebe bem a semente, ele oferece condições para que cresça, né? Ele produz os frutos de acordo com a possibilidade, né? O que eu posso dar para essa semente? O que eu preciso dar? O que eu consigo dar para ela? Mas eu preciso dar alguma coisa para que ela cresça. E aí vem a pergunta: como eu realmente tenho aproveitado essas sementinhas que a minha vida traz cotidianamente? São muitas.
como é que a gente está cuidando, né? Como é que eu tô aproveitando tudo isso que me é dado. E para que eu consiga fazer isso, eu preciso primeiro de uma autoavaliação. Eu preciso identificar qual é o tipo de solo que eu estou agora. Qual é a minha situação? Como é que está o meu coração? Ele está aberto para tudo isso? E aí eu preciso dar o devido tratamento para cada uma. Então, tem sementes que requerem de mim tal esforço. Para outras sementes, talvez seja um pouco mais fácil. Mas eu preciso me reconhecer cuidando dessas sementes. E aí, eu preciso de imunização, que seria criar proteção contra essas ansiedades, contra esses espinhos que estão ali. E aí, o que eu tenho escolhido cultivar no meu coração? Que solo é esse que eu estou cuidando, que eu estou preparando para receber? O que eu tenho escolhido dar mais atenção no meu dia a dia? Porque na correria do dia a dia, né, a gente vive esse mundo tão agitado, cheio de ansiedades, mas eu dou um foco maior em coisas que às vezes não me trazem nada de crescimento espiritual, nada de progressão. Aí, né, quantas pessoas a gente vê aprisionadas às telas, né, esse mundo virtual. Nós sabemos, claro, a gente não pode negar que tudo isso nos trouxe muitos benefícios, muitas facilidades, mas eu não posso me deixar prender por isso, né? Quantas oportunidades eu perco por dar atenção para isso e não para outras coisas, e aí eu crio um outro problema. No que eu tenho focado, no que eu tenho investido a minha energia? Naquilo que realmente faz essa semente crescer ou em coisas materiais que nada me agregam? Será que eu tenho aprendido a fazer as devidas separações do que eu devo fazer em cada tempo e em cada momento? Porque a ansiedade, ela traz isso pra gente. Ela divide a nossa mente e nós ficamos confusos no que eu devo escolher. Né? Ela ocupa a nossa mente com coisas que não vão nos agregar. E aí, essa é a essência da ansiedade. Ela é de sufocar, fazendo analogia com aqueles espinhos, né, que vão sufocando aquela planta. E aí, o que eu faço agora nesse estado de divisão? Onde eu posso buscar algo? O que eu faço agora diante disso? Que eu estou dando um foco maior. E aí, vivendo a parábola, para que as sementes da vida realmente frutifiquem, nossa energia e concentração devem estar direcionadas no presente. É no aqui e agora que a verdadeira colheita acontece. Então, é me preocupando aqui e agora, com aquela semente que eu tenho, é que eu vou conseguir evoluir, é que eu vou conseguir me mover nesse mundo. Se eu estou aqui agora, ouvindo essa exposição, eu tenho que estar aqui, para que eu consiga absorver algo. Se eu estou com o meu filho num momento de lazer, eu estou lá com o meu filho naquele momento de lazer. Não segurando um celular e deixando o filho correr, aí ele vem chamar a nossa atenção e aí dá aquele conflito geral. Ou quando eu estou numa conversa, né, o quão comum é hoje a gente nem esperar a pessoa terminar o que está falando, eu já estou respondendo para ela, né, eu não estou dando um foco naquilo ali, eu preciso escutar aquela pessoa primeiro para depois eu responder. Né? O quanto a gente atropela as coisas. Né? A nossa mente,
ela funciona, Emmanuel já dizia, a mente é o espelho da vida em toda parte. O que eu estou dando um foco na minha vida? Porque quando eu olho no espelho, ele reflete o meu foco. Então, se eu dou um foco nas coisas boas, se eu dou um foco naquilo que me traz paz e me traz equilíbrio, eu vou conseguir. Agora, se eu focar só nos espinhos, só nas dificuldades, só dizendo que eu não vou conseguir ultrapassar aquilo ali, o foco vai ser esse. A natureza corrosiva da ansiedade, ela faz isso, ela rouba o nosso presente, ela divide a nossa mente e ela faz a gente cultivar os espinhos. Faço a semente frutificar ou escolho os espinhos? E aí vem a ciência da paz nos ensinar, que seria o cultivo da paciência. Paciência, ela não é uma ausência de fazer algo, muito pelo contrário, mas é a capacidade de manter uma boa atitude enquanto a gente espera. É a ciência divina que nos guia para a paz interior. Então é isso que eu preciso, cultivar a paciência nesse momento de dificuldade, vivendo no aqui e agora. E aí eu vou lá buscar a sabedoria de Paulo, onde uma carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Não se trata que eu estou negando uma realidade, mas de uma profunda fé que transcende qualquer coisa. Então, diante de uma dificuldade, eu não preciso me inquietar, eu não preciso me sufocar, eu preciso ter a fé de que algo maior me guia e de que eu tenho o amparo que eu preciso na hora devida e que cada semente que me ocorre é aquilo que eu precisava naquele momento. E aí eu também convido vocês a fazer uma reflexão no Evangelho, lá no capítulo 9, onde fala dos bem-aventurados os pacíficos. E aí é uma leitura linda, que não cabe aqui, que cabe a vocês em casa buscarem esse momento, se interiorizar naquilo, focar naquilo, estar presente nessa leitura. É um convite que eu faço para que durante a semana vocês abram lá o Evangelho nesse capítulo e façam essa leitura. E aí, lá embaixo, vai ter uma fala de um espírito amigo, onde ele diz assim: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, mais uma vez, nós estamos tendo qual é o recurso que eu preciso para aquietar esse meu coração, para que essa ansiedade diminua? Sendo paciente, acreditando que nós temos os recursos através dessa linda doutrina e essa capacidade que Deus nos dá de ir em busca, de levantar e andar para buscar esse conhecimento.
E aí a gente também vai encontrar no Livro dos Espíritos a questão 922, que diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Aí vem a resposta: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós não estamos negando que nos preocupemos com o futuro, mas que a ele seja dada a devida atenção no momento certo. Se eu estou aqui e eu ficar focado no futuro, vai existir sempre essa divisão. Eu não sei no que eu consigo fazer melhor se eu estou dividida. Mas se eu me concentrar no aqui e no agora, com certeza vai ser mais fácil. E tudo tem o seu tempo. Assim como a borboleta tem todo a sua trajetória para virar algo tão lindo, nós também vamos ter. Cada um de nós está em um processo evolutivo. Mas a gente precisa dar atenção para as outras coisas que vão aparecendo que não esperávamos e precisamos não nos desesperar. E nós temos todo o amparo que precisamos. O que a gente precisa ter? Paz no coração, fé no futuro. E fé no futuro por quê? Porque nós temos um Deus que não nos desampara, que está ali a todo momento, nos auxiliando, nos intuindo, jogando uma sementinha que a gente precisa, mas que às vezes a gente não dá tanta atenção e não está tão inquieto com tudo que nem dá atenção para aquilo que está chegando. E a gente precisa acreditar também que esses momentos também passam, menos o infinito amor que Deus tem por cada um de nós. Nunca estamos desamparados. E aí, para finalizar, eu preparei, com a ajuda dos meus amigos aqui dessa terra, uma música que fala de paciência, onde eu peço que cada um consiga absorver essa sementinha que eu trouxe essa noite, através dessa nossa doutrina, através do Evangelho, para que cada um consiga, durante a semana, fazer essa reflexão do que eu estou dando mais atenção na minha vida. Como é que eu estou preparando esse meu solo? Uma boa noite para vocês.
Primeiramente, antes de encerrar, quero agradecer a nossa amiga, irmã Flávia, pelos ensinamentos, pelo presente que acabamos de receber, a sementinha. Muito obrigado, viu, por essa noite, por esse banquete espiritual preparado por ti e pela espiritualidade amiga. Muito obrigado. Então, vamos agradecer a Deus e pedir também o auxílio da espiritual aprendizado, pela presença do nosso Mestre Jesus em nossas vidas, Senhor. A espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, que estão sempre nos protegendo, orientando, nos auxiliando. Muito obrigado pela tua semente que nos deste, a vida, Pai. Todo aprendizado da lei de amor, de amar, trazido pelo nosso Mestre Jesus Cristo, para com o nosso auxílio, para com os nossos irmãos, amigos e vizinhos, acolhendo uns aos outros, amando, respeitando como irmãos. Senhor de bondade, pedimos a Ti, através da espiritualidade amiga, todo o amparo, todo o auxílio para aqueles nossos irmãos que estão em conflito nesse momento, Pai, com os corações endurecidos por causa do orgulho, da vaidade, do ódio. Estão envolvidos na guerra, Senhor. As crianças que sofrem nesse momento, através da fome, através do desencarne dos seus familiares, rogamos a Ti o Teu amparo, toda ostentação, Senhor, para com esses nossos irmãos, para que eles possam entender que nada se acaba, que tudo tem uma continuidade, que somos todos imortais e temos muito que aprender com as dificuldades do dia a dia, superar os desafios diante dos espinhos, diante dos pedregulhos que vamos esbarrando diante do aprendizado, Senhor. Mestre Jesus, divino amigo, governador do nosso planeta Terra, rogamos a Ti nesse momento, que a espiritualidade maior venha ao nosso socorro, protegendo, orientando, auxiliando. Agradecido, Senhor, agradecido por todo o Teu amparo, por todo o Teu amor, até pelas dificuldades do dia a dia, Senhor, pelo sofrimento, por todos os obstáculos, Senhor, que já superamos e aqueles que ainda temos a superar, Pai. Muito obrigado. Gratidão, Senhor. Gratidão, espiritualidade amiga, Mãe Maria, nossa Mãe amada e querida, cuidai de cada um de nós, filhos Teus. Sozinhos nada somos e não conseguimos tomar conta dessa sementinha. O amor, que possa brotar nos nossos corações, trazendo bom sentimento de união, de caridade, fraternidade, de amor ao próximo, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão, São Francisco de Assis. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor,
cair em tentação, mas livrai-nos sempre, Pai, de todo mal, porque Teu é o reino amado, o poder, Senhor, e a glória para com todo o sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus, Mãe Maria, espiritualidade maior, São Francisco de Assis. E assim, Senhor, com essa prece, te pedimos humildemente para encerrar a explanação doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, que assim seja. Meus irmãos, Deus conosco, hoje e sempre. Uma boa semana a todos, uma boa noite, que assim seja.